Estamos de volta com o nosso Tati Cidade. Lucinho, acabando de falar sobre um feminicídio, agora há pouco em Santa Rosa de Viterbo, e eu comentei que a gente ia abordar esse assunto para o nosso programa, e é o próximo assunto agora. Os pedidos de medida protetiva para mulheres vítimas de violência aumentaram em 18% aqui em Ribeirão Preto, de janeiro a julho deste ano. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, eu convidei a advogada Marina Camargo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Ribeirão Preto. Doutora Marina, mais uma vez é um prazer em recebê-la, sempre bem-vinda ao nosso programa, viu? Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Doutora, os números vêm aumentando aqui em Ribeirão Preto. Então, primeiro, eu queria que você esclarecesse para o nosso público, para o nosso telespectador, o que é uma medida protetiva, doutora? Este ano, nós completamos, dia 7 de agosto, 17 anos da Lei Maria da Penha. Né? É importante ressaltar que é uma das melhores leis do mundo, inclusive considerada pela ONU a terceira melhor lei de combate à violência contra a mulher. Medidas protetivas de urgência são ferramentas, ferramentas de direitos humanos que visam coibir essa violência para que essa mulher tenha o mínimo de segurança contra o seu possível agressor. Doutora, me diga uma coisa, se os números estão aumentando, as mulheres estão mais corajosas, estão tomando a iniciativa de ir lá e denunciar o seu companheiro? Também. Podemos dizer que o aumento dessa violência doméstica pode ser em decorrência tanto da conscientização dessas mulheres, importante ressaltar que o STJ considera mulher, seja ela cis ou trans, e esse aumento é em decorrência tanto da conscientização, então tem mulheres que não sabem identificar que aquilo é violência, né? Acredita que somente a violência física, só quando chega no seu máximo, que ela pode pedir medidas protetivas. Mas não, ela pode pedir em outras situações, né? E também em decorrência da pandemia. A pandemia fez com que esse casal, essas pessoas, coabitassem ou tivessem maior proximidade, o que aumentou o estresse, aumentou a tensão. A mulher só pede a medida protetiva a partir do momento que o seu companheiro começa a agredi-la, mas a questão não é somente agredir fisicamente, tem agressão verbal também, né, doutora? Exatamente. A violência doméstica, ela acolhe praticamente 5 tipos de violência, que é a violência física, a violência psicológica, a violência moral, sexual e patrimonial. Então, qualquer uma dessas 5 violências, a mulher já poderia pleitear essa medida protetiva. Em qual situação a mulher deve imediatamente acionar uma medida protetiva? A partir do momento que ela se sente ameaçada, coagida. Existe, por exemplo, um caso, doutor, eu acabei de separar do meu marido e ele ficou falando mal de mim, me difamando, me injuriando contra pessoas, contra meus familiares, inventando história, né? E isso é uma violência moral, né? Que atinge a dignidade pessoal daquela mulher. Então, às vezes, pequenas coisas a mulher não identifica que é violência doméstica, mas é. Então, esse tipo de tortura, né? Ou, por exemplo, quando atinge o psicológico dela, né? Você é feia, o seu corpo não está dentro do padrão de beleza, ninguém vai te amar mais do que eu. São frases comuns. É uma agressão psicológica. Uma agressão psicológica. E que vai minando aquela mulher, né? Vai atrapalhando a autoestima dela, o desenvolvimento dela no trabalho ou como mãe, né? Então, são vários tipos. Mas a medida protetiva, ela só funciona quando a mulher ajuda. Porque muitas vezes ela vai lá, faz uma medida protetiva, né? Aí o homem não pode chegar a 500 metros, a 100 metros dela, e muitas vezes ele acaba se aproximando, ela correndo o risco de ser agredida de novo, e ela não comunica isso à justiça. Ela precisa estar comunicando a todo momento, não é, doutora? Sim, nesses 4 tipos de violência, essa ação penal é condicionada à representação da vítima. Então, a mulher tem que ir até a delegacia e pleitear essa medida protetiva, salvo se a violência for física. E o próprio Ministério Público, independente da representação dela, vai tocar o processo, né? Após uma investigação policial. Mas é importante que essa mulher ela tenha as medidas protetivas em mãos, o agressor também será intimado dessas medidas e que ela mesma tenha ciência, né, do que está ali disposto nas medidas. Porque, infelizmente, nessa relação,
como o agressor ele influenciou tanto o psicológico dessa mulher que ele acaba falando para ela que, olha, eu não preciso dessas medidas, a gente consegue conversar tranquilamente, né? Eu sempre te amei, sempre vou te amar. E aí que ela acaba, como que eu posso dizer? Dando um pouco de abertura, né? Acreditando novamente nesse agressor. Mas isso faz parte daquele ciclo de violência, né? Que é o ciclo de tensão, agressão e conciliação, que é a lua de mel. Então, ele mostra que está na lua de mel, dá flores, fica bonzinho, mas depois volta a ser a pessoa que sempre foi. Essas medidas protetivas do nosso país têm melhorado e muito, mas ainda eu acho, na minha opinião, doutora, a senhora pode me responder melhor isso, que ainda falta muita fiscalização. Quantas medidas protetivas que as mulheres abriram contra os companheiros que acabou terminando em feminicídio, né, doutora? Nós temos aqui a Patrulha Maria da Penha, né, que foi, salvo engano, em torno de 5 anos, instaurada aqui em Ribeirão Preto, que é uma patrulha da Guarda Civil Municipal que auxilia nessa fiscalização das medidas protetivas, né? Então, é importante ressaltar que as medidas protetivas, de pronto, elas não levam à prisão do agressor, né? Apenas se ele infringir essas medidas. Mas o que acontece? Você perguntou sobre a efetividade dessas medidas, né? E até chegar ao feminicídio. Ocorre que muitas mulheres, às vezes, não pedem as medidas e vão deixando essas violências acumularem, né? Ou não informam familiares, amigos, ou no seu ambiente de trabalho. Então, entre aspas, de uma hora para outra, aquele companheiro ou ex-companheiro ou pessoa ali envolvida na relação acaba chegando a esse final desastroso, né? Esse final triste. Doutora, me diga uma coisa, o que pode acontecer para quem desrespeita uma medida protetiva? Aquele agressor ou agressora, o importante é que a vítima seja uma mulher, cis ou trans, esse agressor, após a sua intimação, ele não pode infringir as medidas. Então, ele infringindo essas medidas, ele pode sim ser preso, né, diretamente. Doutora, de janeiro a julho foram 1.233 pedidos de medida protetiva só aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, isso significa que também os casos ainda são muito altos, né? Os casos são altos e nós ainda permanecemos com esse cenário a nível nacional, né? É uma lei federal justamente porque em todos os estados há essa incidência muito alta da violência doméstica. Isso em decorrência do machismo estrutural, do sexismo, né, que coloca atribuições de mulheres, atribuições de homens, também em decorrência do racismo estrutural, que acaba aumentando o número de violência doméstica contra mulheres negras. Então, a violência doméstica ela existirá enquanto houver esses preconceitos, essas discriminações, que faz com que um homem acredita que tem o domínio sobre aquela mulher, né? Acredita que ela é o seu objeto, a sua posse, e aquela mulher que, infelizmente, ela também não tem aquela dependência emocional, dependência financeira. Então, são dois lados, né? Por um lado, o homem ou a parte contrária, né, tem que entender que não há pessoas que são de posse desse homem, e a mulher também ela se fortalecer, né, através de rede de apoio, de acolhimento. É importante ressaltar que aqui em Ribeirão tem vários serviços de acolhimento para a mulher em situação de violência doméstica, tanto serviços da prefeitura quanto de organizações civis, né, organizações não governamentais, bem como para o homem. Existe um acolhimento para a reeducação deste homem, que é o Seravig, implantado aqui em Ribeirão. Então, nós temos esses canais e serviços que estão ativos e que nós devemos utilizá-los. Doutora, sempre que eu trago esse assunto, não é à toa, não é para apresentar números, mas sim, muitas vezes, uma mulher ou várias mulheres que estejam assistindo o nosso programa, que estão passando por esse problema e recebam um incentivo para poder tomar a sua iniciativa. Você, como mulher, gostaria que a gente finalizasse a nossa entrevista agora dando um incentivo para essa mulher que muitas vezes está sofrendo, né, uma agressão verbal, uma agressão física e não tem essa iniciativa. Não, eu vou dar a segunda chance para ele. Já deu a primeira, vai dar a segunda, vai dar a terceira, ele vai continuar agindo da mesma maneira, né, doutora? Com toda certeza. Gostaria de dizer a todas essas mulheres, né, que o amor ele não tem sofrimento. O amor verdadeiro não é essa dor, seja ela física ou psicológica. Você que tem um companheiro ou uma companheira, você tem que viver uma vida em tranquilidade, uma vida em paz,
que esse companheiro ou companheira te faça crescer, te faça gostar de si mesma, né? E não o oposto. Então, você, mulher, fortaleça a sua autoestima, fortaleça a sua rede de amigos, de familiares, conte para essas pessoas próximas, contem para as pessoas no seu trabalho, né? Não tenha vergonha, porque é um número gigantesco de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, você não está sozinha, essas redes de apoio existem para auxiliá-la e nós estamos aqui para acolher todas essas pessoas. Parabéns, doutora. Gostei. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre bem-vinda no nosso programa, viu? Muito obrigada. Um grande Fico à abraço, disposição. doutora. Obrigado, viu?